Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco sobre as suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. A entrevistada desse programa será a professora doutora Rosa Maria Rodrigues Garcia. Ela é gestora e professora do Programa de Mestrado Profissional e Inovação no Ensino de Saúde da USCS. A Rosa é fisioterapeuta, doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, na área de Serviços de Saúde Pública, e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é docente da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sendo gestora do PPGS e docente também de graduação de fisioterapia. Rosa, obrigado pelo seu espaço na agenda e bem-vinda ao USCS Consciência. Muito obrigada, Arquimedes. É um prazer poder conversar com você e participar do seu programa. Parabéns aí pela iniciativa e pelo sucesso, né, que veio ocorrendo aí há vários anos já. Muito bom. Obrigado. Então, vamos lá. Você vai aqui somar aqui a qualidade do programa. E as pessoas querem saber quem é Rosa Maria ou Rosa, né? Assim, a fisioterapeuta. Você deve lá, quando jovem, ter feito uma opção por graduação. Então, começamos nessa área. Por que a área da saúde e por que fisioterapia? Olha, Arquimedes, eu acho que desde muito pequena, né, eu já sentia essa vocação para a área da saúde. Assim, a maioria das pessoas que procuram um curso da área da saúde tem geralmente aquela vontade, aquela vocação para ajudar, né? Então, eu acho que as pessoas têm muito esse olhar, eu quero ajudar as pessoas, né? Ou seja, trabalhar com gente, né? E acho que uma das coisas mais importantes na área da saúde é que a gente possa, de fato, ser gentecista, né? Que são profissionais que gostam de cuidar de gente, que gostam de atender gente, né? Então, são gentecistas, são especialistas em gente. E eu entendo que as pessoas que trabalham na área da saúde precisam ser especialistas em gente, em cuidar, em ajudar. Então, eu acho que desde pequena que eu tenho esse olhar, eu sentia isso de querer ajudar os outros, de querer cuidar das pessoas. E eu acho que, assim, a fisioterapia veio um pouquinho, porque quando eu era adolescente, eu precisei dos serviços, né, de fisioterapia, e eu conheci a profissão, e aí foi muito interessante, porque a fisioterapeuta que, na época, né, da minha adolescência, que foi minha fisioterapeuta, depois se tornou minha colega de trabalho, né, muito, muito legal isso. Então, essa foi minha escolha, né, eu prestei medicina também, eu prestei direito, eu prestei várias coisas, mas eu escolhi a fisioterapia, eu gosto muito de ser fisioterapeuta, e aí depois que eu terminei a minha graduação, Arquimedes, eu fui fazer uma especialização na área de geriatria e gerontologia. E até muito interessante, porque assim, isso aconteceu já há 25 anos, pelo menos, e eu gosto muito, né, da área do envelhecimento. Inclusive o professor Turíbio, nosso colega aí da USCS, ele fala: Rosa, você tem que cuidar, né, dos idosos, está no seu DNA, né? Eu falo, realmente está no meu DNA, porque eu realmente gosto, mas desde que eu me formei, Arquimedes, eu fui fazer a especialização, né, em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas, e em seguida me incentivaram a entrar no mestrado, lá na Saúde Pública da USP. E eu sempre tive um pouco essa veia da docência, né? Então, desde que eu saí da faculdade, eu fiz a especialização, entrei no mestrado e no mesmo ano que eu entrei no mestrado, eu comecei a dar aula. Eu já dou aula há 24 anos. Então, é algo que eu gosto muito, inclusive, fiz essa publicação aí que eu comentei, né, nas redes sociais, e eu falei, esqueci de deixar de escrever, que eu amo ser professora. Eu gosto muito de ser professora, gosto muito de ser docente
da área da saúde, gosto do que eu faço. Tem aquele ditado, né, de quando você gosta do que você faz, não é um trabalho. Você não trabalha, você faz aquilo que você ama, que você gosta. E eu tenho muito amor pela minha profissão, tanto de ser fisioterapeuta, quanto de trabalhar na área do envelhecimento e principalmente de ser docente. Gosto muito, muito, muito de ser professora. O termo é genticista, é isso? Gentecista. Então, a gentecista Rosa, você fez graduação em qual faculdade? Porque eu não falei o nome da faculdade, da graduação. Eu fiz na Unesp, em Presidente Prudente. Então, mas você é do interior? Não sou do interior. Esse sotaque eu adquiri, não. Aqui em São Bernardo? Não teve jeito. Esse sotaque, ele ficou comigo, ele perdurou, ele foi incrustado aqui, ele foi incorporado, não tem jeito, tá? O Porta continua sendo Porta, porque eu gosto muito do interior, eu sou da capital, nasci em São Paulo, cresci aqui, sempre vivi aqui na capital, mas estudar no interior foi muito bom. Eu gosto muito do interior. E esse sotaque ficou aí, perdurou. Não, entendo, mas aí, vamos lá, eu só estou tentando fazer a linha do tempo. Então, você é nova, falou que você faz 25 anos de aula, você é muito novinha, você começou com 12, então você é bem novinha. Quando você terminou a graduação lá em Presidente Prudente, você ficou por lá ou você veio para São Paulo? Não, eu vim porque eu fiz a especialização no Hospital das Clínicas, né, aqui em São Paulo. Então, eu voltei para cá, fiz a especialização, isso foi em 99, e em 2000 eu estava no mestrado, na saúde pública. E aí eu já comecei você estava na clínica, e concomitante você já estava clinicando. Sim, com certeza, com certeza. Sempre uma das coisas que também eu acho importante, né, Arquimedes, assim, em relação à docência, é a gente nunca, pelo menos na área da saúde, né, a gente nunca parar de prestar assistência. Isso para mim foi muito importante, principalmente porque eu comecei a dar aula muito, muito, muito nova. Então, a minha prática, né, me ajudou muito com as estratégias, né, metodológicas, com os exemplos em sala de aula. Eu supervisionei estágio durante muitos anos. Eu trabalhei sempre com estágio na área de saúde pública, de saúde coletiva. Então, eu estava sempre na rua, sempre atendendo em unidade básica de saúde, em hospital, em ambulatório, fazendo atendimento domiciliar, coordenei a clínica de fisioterapia da USCS durante 8 anos. Então, assim, eu já caminhei bastante, já trabalhei bastante. E o teu início em sala de aula foi em que faculdade? Foi na Uninove, comecei a dar aula na Uninove, depois no semestre seguinte eu fui para o Instituto Adventista de Ensino, lá em Itapecerica da Serra. Depois eu já dei aula na São Camilo, até hoje ainda dou aula na São Camilo, mas agora no Lato Senso, né? Já dei aula na Universidade de Ibirapuera, já dei aula em Jundiaí, no Centro Universitário Anchieta. Na USCS, esse ano eu fiz 20 anos de USCS, eu ingressei na USCS em 2004. Eu não sei se eu esqueci alguma outra faculdade que eu dei aula, eu acho que foram essas aí pelas quais eu já passei. Tá. E como é que você chegou na USCS? Assim, rolou um concurso, vou tentar lá? Rolou um concurso. Não, rolou um concurso, né? Na verdade, na época, eu já conhecia o professor Panfilho, que acho que ele dava aula também na Uninove, e o curso, na verdade, Arquimedes, assim, eu dou aula desde a primeira turma de fisioterapia da USCS, eu tenho muito orgulho disso, eu formei a primeira turma. Eu entrei na USCS em 2004, e a primeira turma se formou em 2005, né? Então, como as minhas disciplinas sempre foram na área específica, né, nas clínicas, então eu dava aula de reumatologia, eu dava aula de geriatria, então eu entrei, o curso já estava acontecendo, mas eu dei aula para o terceiro ano e para o quarto ano, então a gente formou a primeira turma de fisioterapia em 2005 e sempre dei aula para todas as turmas de fisioterapia desde então. Então, assim, é algo bem, bem legal. Você é uma decana do curso. É o dinossauro, eu, o Mário, o Augusto, somos os dinossauros da fisioterapia. Inclusive, hoje, é muito legal isso. Hoje, por exemplo, a professora Laura, que é a coordenadora do curso, ela foi minha aluna. Ela foi da turma de 2006. A Cíntia, que também é docente
gerente do curso, foi minha aluna e agora está fazendo mestrado comigo. A Sandra formou em 2006, está fazendo mestrado comigo. Então, assim, é muito legal, né? A gente vê o quanto de aluno que a gente já formou e que hoje alguns voltam para a docência, a gente encontra, isso é muito legal. Né? E muitos pela sua própria influência, né? Eu vejo, às vezes, alunos do NAF, por exemplo, eu sempre fui da área de assessoria de imprensa, e eu tenho alunos que estão, nossa, professor, eu não sabia que existia por sua causa, coitado, né? Enfim, que bom, espero que você me perdoe por isso, né? Mas, né? Agora, o teu tema de mestrado e doutorado tem a ver com gerontologia, alguma coisa assim? Tem totalmente. O meu mestrado, Arquimedes, eu fiz na Faculdade de Saúde Pública. À época, né, que eu fiz o mestrado, era permitido ter orientador pontual na Faculdade de Saúde Pública. Então, o meu orientador foi um geriatra, que é o Dr. Garcês, que é uma pessoa que eu admiro demais, e ele trabalhava no Instituto de Ortopedia e Traumatologia lá do Hospital das Clínicas. E aí, como eu sou fisioterapeuta, eu fiz um trabalho, eu sempre gostei muito, já estava na área da gerontologia, e o meu mestrado foi sobre a evolução da capacidade funcional de idosos caidores com fratura de quadril. Então, foi até assim, foi um mestrado muito sofrido mesmo. Para o sujeito de pesquisa também, né? Com certeza. Mas eu confesso que muito mais para o sujeito de pesquisa, né? Mas por que eu digo que foi sofrido, Arquimedes? Como que era a minha coleta, né? Eu tinha que visitar as enfermarias, né, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia e identificar se tinha algum idoso que tinha uma fratura de quadril decorrente de queda. E aí eu fazia uma entrevista, né, com esse idoso, que já era algo bastante difícil, porque esse idoso estava com dor, esse idoso estava muitas vezes ou num pré ou num pós-operatório, né, de uma cirurgia. Então eu investigava a capacidade funcional prévia desse idoso. E depois de um ano, eu ia até as casas destes idosos, que vinham de tudo quanto é lugar que você pode imaginar, e fazia uma nova entrevista, né, para saber como é que estava, uma avaliação, na verdade, para saber como é que estava a capacidade funcional desses idosos um ano depois da fratura. Apesar de ter sido muito trabalhoso, foi um ano que, inclusive, teve aquela mudança dos números de telefone. Era, acho que, 7 números e passou para 8. Não era nem isso. Não era isso. Tá. Isso foi em 2000, 2001, 2002. Lembra que eram 7 números e viraram 8 números no telefone fixo, não existia celular, né? Ou estava começando, alguma coisa assim. E aí foi muito complicado, porque muitas vezes para o idoso entrar no HC, ele dava endereço errado, telefone errado, para poder ser atendido. Foi bem trabalhoso, mas assim, foi gratificante a pesquisa, é um estudo que foi publicado, muita gente hoje cita, referencia, porque a gente conseguiu identificar uma prevalência aí de incapacidade funcional, de óbito, que é muito semelhante à literatura internacional, né? Então foi muito legal esse trabalho, apesar de ter sido bem sofrido, né? Mas foi muito interessante, foi muito legal para eu aprender a fazer pesquisa, coletar dados, foi muito legal. E eu falo isso para os alunos. Gente, mestrado, você vai aprender a fazer pesquisa. É isso que você faz no mestrado. No doutorado, aí você deita e rola. Mas no mestrado, você precisa aprender a fazer pesquisa. Então, é algo que exige aí da gente um pouco mais de empenho e também de você precisa muito do seu orientador, né, no mestrado. No doutorado, a gente já consegue caminhar mais sozinho. Né? Porque às vezes o tema do doutorado, por ser tão específico, que tem que ter o ingrediente inovador, né? Nem o seu orientador sabe, né? Eu lembro que a doutora Vânia, que a gente já falou sobre, ela fala assim que depois que você vira doutor é igual massa de pizza, você só muda o recheio. Então, no doutorado, você sabia todos os métodos, ou tinha noção, pelo menos, e pegava já uma literatura que você já tinha trabalhado e achava uma novidade naquilo. E às vezes a novidade era tão nova que o seu orientador fala, nossa, eu nunca ouvi falar. Exatamente. Então, assim, não posso ajudar muito, né? É bem solitário. É bem solitário. Agora, Rosa, eu já tive nesse programa que você hoje é gestora, e os nossos horários não bateram, porque quando eu saí, acho que você
você entrou. Como é que foi a sua entrada no PPG? Alguns falam PPGS para diferenciar da educação, né? Mas enfim, como é que você entrou? Você foi a convite? Como é que foi? Na verdade, foi assim, a minha trajetória, né, na universidade, Arquimedes, assim, eu sempre tive muito ligada até 2020, né, à graduação, e até 2013, especificamente, eu tinha uma carga horária muito grande na universidade, né, dentro da clínica de fisioterapia, tanto com supervisão de estágio, com gestão da clínica, com a própria graduação. E aí, quando foi em 2013, eu abri mão da clínica, fiquei só com a graduação e eu comecei a trabalhar. Não comecei, não, na verdade, eu já tinha trabalhado, eu voltei. Eu fiquei 10 anos, eu trabalhei no equipamento da Secretaria de Estado da Saúde, que era específico para atendimento a pessoas idosas, né? Então, eu trabalhei 10 anos lá, e aí, conciliando com a graduação, sempre com outros empregos que eu tinha, e quando foi em 2020, apareceu uma oportunidade de prestar um processo seletivo para o mestrado na USCS. E era uma fase que, assim, eu estava bem... Já era o momento de mudar. Eu tenho essas coisas, assim, tem algumas fases da vida que a gente fala, bom, já deu, agora preciso partir para outra. E aí, então, eu falei, bom, vou fazer, então, esse concurso do mestrado, fui aprovada no concurso, e aí, então, eu saí do instituto, né, do equipamento lá da Secretaria de Estado da Saúde, para me dedicar novamente à USCS, porque eu tive esses momentos, né, de ter a jornada, depois volta, enfim. E aí foi muito interessante, Arquimedes, porque foi assim, acho que eu fui trabalhar, acho que uma semana, se eu não me engano, e veio a pandemia, né? Então, foi praticamente em março, eu lembro de ir até o Campus Conceição, que eu nunca tinha ido, fui para a sala dos professores, e aí, uma semana depois... Era o Brito, coordenador? Era o Brito, coordenador. Aí, depois de uma semana, veio a pandemia, então a gente foi tudo para casa, e foi, assim, um período, claro, né, bem complicado para todos, né, inclusive na área de pesquisa, nessa época tinha muito aluno, principalmente da medicina, né, muito docente, aliás, da medicina, fazendo mestrado na USP, fazendo mestrado no Hospital das Clínicas, na Unifesp, e parou tudo, né, então a gente teve muita gente que depois acabou ingressando no mestrado da USCS, porque as coletas pararam totalmente, né, então... E muitos mudaram a metodologia também, né, porque não Totalmente. A gente precisou se adaptar muito com o avanço aí da pandemia, porque não dava para parar. Então, a gente teve que fazer muitas adaptações aí. Então, essa foi minha entrada no estricto sensu, né? Então, na sua entrada, assim, claro, você tem uma história, uma trajetória de orientação, pesquisa, tal, mas no mestrado foi a primeira. Sim. Só que você já entrou, já te colocaram para sentar na janelinha, né? Porque você já foi para a coordenação rapidinho, né? Na verdade, o que aconteceu foi assim, eu entrei em março, né, de 2020, março de 2020, eu assumi a gestão do curso em setembro de 2021. É que foi, assim, como a gente ficou muito tempo em casa, né, então pareceu que eu já tinha entrado para a coordenação, mas na verdade eu fiquei quase um ano e meio, aí no programa como docente. O que aconteceu, na verdade, foi assim, o Brito, ele estava em 2 programas, e aí não podia, o gestor não poderia estar em 2 programas, o gestor deveria estar em um programa apenas, né? E aí o Brito preferiu se manter nos 2 programas, até porque ele tem uma veia, né, para a área de educação maravilhosa, então ele abriu mão da gestão para ficar nos 2 programas, né? E aí foi que me convidaram para ser gestora. Na verdade, Arquimedes, é assim, é muito interessante, porque eu entro nos lugares como professora, como profissional, e de repente, quando eu vou ver, eu estou na gestão. Isso aconteceu em vários equipamentos, já aconteceu na USCS, quando eu comecei, né, a coordenar a clínica, eu coordenei a clínica há muitos anos, inclusive quando era Centro Municipal de Reabilitação. Depois, quando eu fui trabalhar no Estado, né, na Secretaria de Estado da Saúde, eu assumi a diretoria do Núcleo de Reabilitação Físico-Psicossocial. Depois eu assumi a gerência de apoio técnico, em que eu coordenava 7 equipes. Depois eu assumi a gerência de gerontologia, que cuidava da parte de
capacitação, então sempre acabava caindo mesmo nessa questão da gestão. Não adianta, é uma coisa que... Então, mas você já deu um diagnóstico lá, não é né? que eu vou atrás. Não é Se eu falasse como eu vocês... juro para você que eu não vou atrás. As suas coleguinhas de profissão sempre fazem quando chegam para a gente, assim, qual a sua queixa? Assim, eu nem precisaria falar qual a sua queixa. A sua queixa é, você é geneticista. Então, geneticista gosta de gente. E para coordenar, não adianta. Se você não gostar de gente, você não convive com seu colega, porque são interesses conflitantes. Gente é complicado, né? Mas você tem esse dom, né? Pro bem ou pro mal, enfim, coitado, né? Mas, enfim. Agora, Rosa, eu estou olhando aqui suas linhas de pesquisa. Você trabalha com ensino de saúde nos contextos da prática do SUS, mas pelo que eu vi lá no seu lado, se tiver atualizado, acho que está por causa da Sopira, né? Você tem 2 projetos em vigor, né? Assim, um é inovações educacionais e práticas aplicadas ao SUS, que começou em 22, e um que começou em 21 e está até hoje, que são serviços de saúde, ensino, contextos, práticas e desafios. Como é que... Aliás, e mais um projeto de extensão, que é o jornal... Aliás, eu adorei. O jornal A Voz do Idoso, Empoderamento e Protagoniza como ferramenta de aprendizagem longa vida. Esses projetos se conversam, você faz como se fosse um grande guarda-chuva e seus alunos vão entrando nas varetinhas, assim? Isso, exatamente. Porque, assim, a Arquimedes, só para, né, acho que você já conhece, obviamente, você foi do programa, mas eu acho importante para quem for assistir, né, o programa. O nosso programa de mestrado, que é Inovação no Ensino Superior em Saúde, ele está dentro da área de ensino. E aí, a área de ensino, ela pede para que a gente desenvolva no programa o macro projeto, né? Então, a gente tem 2 macro projetos, um para cada linha de pesquisa do programa. Então, nós temos a linha de pesquisa Currículo Integrado em Saúde, que nós chamamos dentro do programa de linha 1. Então, a gente tem um macro projeto que abarca aí todos os docentes da linha 1, e a gente tem esse macro projeto da linha 2, que é Ensino em Saúde no contexto das práticas do SUS, que é esse projeto de inovações educacionais, né? Então, assim, como que a gente trabalha, né, na área de ensino? A gente coloca nesse macro projeto todos os professores da linha e mais os alunos, os egressos, e eu acabo desenvolvendo a maior parte, né, das pesquisas dentro desse macro projeto. O projeto de serviços é um projeto que a gente vem terminando, eu ainda tenho alguns alunos aí que estão para defender. A Carla, por exemplo, é uma aluna que está nesse projeto. Eu tenho alguns alunos aí, a Karina, que defendeu agora em fevereiro, que estão nesse projeto ainda, mas a ideia é que a gente venha desenvolver tudo nesse guarda-chuva que é o macro projeto, né? E aí, o programa, né, o PPGS, Arquimedes, é um programa novo, ele é um dos programas mais novos da USCS, né? E a gente vem, e também a gente teve aí como uma situação em que a gente teve troca de praticamente todo o corpo docente. A gente tem aí a professora Sandra, que está desde o início, né, e o Brito, que são os professores mais antigos no programa, mas todos os outros são professores novos, né? E acho que uma das coisas interessantes também é que nós todos, né, pelo menos até o momento, nós somos formados em programas acadêmicos, né? Não era muito comum, não era muito frequente você ter programas de mestrado profissional. Isso começou recentemente, principalmente na área da saúde. Então, assim, os professores, todos os professores do programa são professores que vieram de mestrados acadêmicos, de doutorados acadêmicos, né, de programas acadêmicos. Então, a gente vem num processo aí de construção, de partilha, né, de estudo do grupo, para que a gente entenda o que é produzir, juntamente com a dissertação, um produto, né, técnico, tecnológico, e no nosso caso, que nós temos um programa na área de ensino, é um produto educacional, né, uma tecnologia educacional. Então, vem sendo um processo de aprendizado mútuo, tanto dos alunos quanto dos docentes, para que a gente possa aprimorar cada vez mais as nossas pesquisas e que elas estejam afinadas com a área de ensino, com o mestrado profissional em si. Uma das coisas que eu acho que eu trabalhei muito desde que eu assumi a coordenação, isso já vinha sendo relativamente trabalhado, é que é assim, o programa de mestrado profissional, ele parte da premissa de que a pesquisa precisa ser desenvolvida dentro do cenário de prática,
do aluno, né? E isso, para a gente, era uma coisa que no início, assim, era difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado com o docente que tem a sua linha, que tem a sua pesquisa, muitas vezes em andamento, e o aluno acaba se adaptando àquilo que já está acontecendo ou àquilo que é o interesse do orientador. E no mestrado profissional, a gente precisou fazer, o docente precisou se adaptar. Hoje em dia, eu preciso entender qual é o cenário de prática do aluno e a gente vai observar aquela realidade e identificar um problema de pesquisa naquele cenário. Então, acho que daí a necessidade da gente trabalhar com macroprojetos para a gente conseguir atender a todos esses alunos que vêm de profissões diferentes, que vêm de universidades diferentes, que vêm de serviços diferentes. Então, ora ele vai desenvolver um trabalho porque ele está num cenário de sala de aula, ou ele está num cenário de laboratório, de simulação, enfim, ora ele vai desenvolver um trabalho dentro de um hospital, dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de um ambulatório, enfim, e serviços que ele trabalha ou que ele atende alunos e que ele supervisiona alunos. Então, é extremamente diverso. Se a gente não tiver um macroprojeto, a gente não consegue. Não, e a gente aprende muito, né, Rosa? Assim, a gente é especialista em generalidades, falar a verdade, né? Assim, aí você vê, nossa, o problema de realidade que gerou a pergunta problema não tem nada a ver com minha realidade. Mas assim, aquela receita de bolo, o método vai ter que ser seguido para chegar. O que eu vejo, eu também vejo um acadêmico, né? Nesse caso de vocês ainda tem o agravante da tal da metodologia ativa, que para mim às vezes é a linguagem dos elfos, que eu falo, não, eu sou old school, né? Então, não, tem que se adaptar. Então, o tempo, ele é muito curto para você fazer uma dissertação, gerar artigo, gerar um produto ou intervenção, tudo em 2 anos, e sabendo que o cara é médico, ele precisa pagar boletos, então assim, são tantos pratinhos para equilibrar, né? Parece só agenda, inclusive, né? Agora, só uma curiosidade que disse do tal projeto, como jornalista eu tenho curiosidade, o tal do Jornal da Voz do Idoso, o que é isso? Assim, esse é um projeto lindo de extensão, foi lá no Instituto que eu desenvolvi, embora, Arquimedes, eu não falei uma outra coisa que eu faço também. Atualmente, eu também coordeno a Universidade Aberta da Terceira Idade. Aqui a Unimais. A Unimais, é a minha cara. E aí, dentro da Unimais, a gente até já estou te convidando, está gravado, você está convidado para participar. Nós temos uma disciplina agora que se chama Repórter Unimais. E a gente vai vamos escrever o livro da história da Unimais de uma forma coparticipativa. A gente quer fazer uma cocriação, então eu acho que vai ser bem interessante. E esse projeto de extensão da Voz, o jornal A Voz do Idoso, foi que, na verdade, deu a ideia para a gente trabalhar com essa disciplina Repórter, né, Unimais. Então, o que é esse jornal A Voz do Idoso? Foi um projeto que a gente desenvolveu lá no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, junto com um psicólogo. A gente trazia, num espaço bem pequenininho, esses idosos, inclusive de vários níveis de escolaridade diferentes, e a gente fazia as reuniões de pauta, então eles decidiam o que é que eles queriam investigar, eles iam atrás, eles entrevistavam as pessoas ou dentro do serviço ou nos bairros onde eles moravam, depois eles traziam, a gente discutia o que ia entrar, o que não ia entrar, elaborava, alguns mandavam, tinha um senhor, inclusive, ele escrevia uma crônica toda semana. Legal. E era uma crônica grande, aí depois a gente colocava isso montava o jornal, diagramava, e eles entrevistavam, então a gente fazia microfone, a gente fazia crachá, a gente entrevistava as pessoas dentro do serviço, então eles, inclusive, é muito interessante o quanto isso melhora a autoestima dessas pessoas, porque as famílias falavam assim, a minha mãe está fazendo jornalismo, né, tinha essa coisa, né, então, assim, eles tinham orgulho, né, de serem repórteres, eles iam todos arrumados, a gente fazia mesmo um microfone, né, com EVA para simular e tal. Que legal. E aí, depois a gente imprimia, porque tinha que imprimir o jornal, e até as pessoas analfabetas participavam, né? Isso também era muito interessante, então a gente incluía todo mundo. E nesse momento da reunião de pauta, eles pegavam livros, a gente tinha uma mini biblioteca ali, né, bem pertinho, então eles consultavam algumas coisas, eles traziam coisas de casa, eles gravavam, né, no celular, faziam um roteiro
roteiro das perguntas, quem não sabia escrever, falava. Então, assim, foi um projeto muito interessante e isso me deu até também o embasamento, a ideia de criar agora essa disciplina que se chama Repórter Unimais. Começou terça-feira agora e a nossa ideia é escrever um pouco da história, né, da universidade, tanto da universidade da Unimais quanto da Unisênior. São duas universidades abertas aí da terceira idade, né? Mas com a participação dos idosos. A gente quer que eles sejam os repórteres, que eles criem as pautas, que eles entrevistem, que eles escrevam. Então, a ideia é trabalhar com essa cocriação. Nossa, que legal. Bom, Rosa, vamos caminhando para o final. Eu ia falar, Rosa, em números, a quantidade de dissertações e livros que você orientou, coisas que você publicou, vai estar tudo lá no Lattes, assim. Eu confesso, vejo que é muita coisa. Eu perdi minha conta. Então, o teu dia tem 24 horas mesmo, porque eu fiquei na dúvida. Mas, de qualquer forma, assim, aparentemente, a fazer das correrias, tá, me parece que você seja uma pessoa bastante feliz com as suas opções, né, tanto profissionais quanto acadêmicas, gestão. Eu sei que você tem um problema de gestão de tempo, já me falou, tal, mas, assim, se você tivesse que fazer tudo de novo, você faria tudo assim ou você mudaria alguma coisa? Olha, eu acho que eu faria, Arquimedes. Assim, eu gosto muito do que eu faço e, assim, uma outra coisa que eu acabei não falando, eu gosto muito de pesquisa. Eu adoro escrever, eu adoro fazer pesquisa. Assim, às vezes a pessoa fala assim para mim, ai, mas, nossa, como você consegue, né, escrever uma coisa tão rápido, tal, mas é uma coisa que eu adoro. Se eu pudesse, né, eu passaria horas e horas escrevendo, fazendo pesquisa, é uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu acho importante, Arquimedes, esse trabalho que você está fazendo, para a gente também desmistificar um pouco essa questão do que é ser pesquisador, do que é ser cientista, porque muitas vezes o aluno de graduação, ele acha que isso é algo inalcançável, né? Ou então quem entra no mestrado fala, não, só pode fazer mestrado quem quer ser professor, quem quer dar aula. E, na verdade, fazer o mestrado, hoje em dia, fazer mestrado profissional muda muito o ponto de vista, muda muito a forma como a gente busca o conhecimento, como a gente busca a solução dos problemas, como a gente analisa as várias interfaces de um problema, que sempre é complexo, né? Então, assim, eu não me arrependo, eu acho que talvez eu trabalharia só um pouquinho menos, se eu pudesse, né? Não sei. Mas, assim, eu acho extremamente importante, eu acho que todas as pessoas, todos os profissionais deveriam experimentar um pouquinho esse olhar da pesquisa, que a gente precisa desmistificar esse olhar de que é a pesquisa de bancada, que é a pesquisa de laboratório fechado, que você controla todas as variáveis. Na verdade, a pesquisa social, a pesquisa na área de humanas, que também pode envolver questões de saúde, afinal de contas, né, nós estamos lidando com seres humanos, né? Sim. Então, e outra coisa importante, quando a gente pensa em ensino, nesse processo de ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem ele não é exato, ele é humano, né? Então, a gente precisa entender, primeiramente, como é que esse processo acontece, como é que as pessoas interagem entre si, como é que essas relações permeiam ou o bom ou o mau funcionamento dos serviços e dos processos de ensino-aprendizagem. Eu acho que a gente precisa começar a olhar de um jeito diferente para o que é fazer pesquisa e o que é ser pesquisador. E que essa pesquisa, ela pode ser feita no ambiente profissional e ela pode ser utilizada como ferramenta para a gente resolver problemas do nosso dia a dia. E uma coisa interessante, Arquimedes, você com certeza sabe muito bem disso, geralmente os problemas se repetem. Então, aquilo que acontece em um serviço, ele acontece em vários outros, em locais diferentes. E, geralmente, a solução que a gente encontra, ou produtos educacionais que a gente finaliza no mestrado, entrega no mestrado, eles, com alguma adaptação, eles podem ser aplicados, não de forma científica, mas de forma prática mesmo, no dia a dia
dia de outras instituições, nas realidades de outros profissionais. Então, assim, eu acho que eu procuro sempre passar para os docentes e para os alunos que a pesquisa, ela precisa devolver alguma coisa para a sociedade. Não dá mais para a gente fazer pesquisa para ficar na gaveta, para ficar na biblioteca, para ficar no site da universidade. A gente precisa devolver os nossos resultados, os nossos produtos para a sociedade. Precisa fazer sentido. Senão não tem por que você fazer pesquisa, né? Pelo menos é isso que eu acredito, né? Eu ia falar para os alunos, às vezes você não precisa reinventar a roda, já está feita, você só adapta para outro motivo. Exato. E muitos vinham com aquela... Na prática, a teoria é diferente. Eu falei assim, não, o slogan é outro. Com a teoria, a prática é diferente. Exato. Para a vida, né? Exato. Até o jeito de fazer café muda, né? A minha mulher fala assim, eu passo roupa aqui em casa e eu separo... Você faz análise de conteúdo, eu estou distribuindo em categorias, depois eu passo a fazer, tô ficando louco, né? Eu gostaria só de te parabenizar mais uma vez, Arquimedes, porque, como eu estava falando, eu acho que o seu programa, né, ele contribui muito para desmistificar, né, e também para divulgar o que a gente faz, que isso é uma outra coisa importante, né, até isso é uma das premissas aí da CAPES, para que as nossas publicações alcancem não só a comunidade científica, né, mas também a comunidade em geral, né? Então, o quanto é importante esse veículo de comunicação para que você possa espalhar a pesquisa, os resultados, o que é ser pesquisador, o que é ser professor, como é a pesquisa, como ela pode contribuir para melhorar, né, o nosso dia a dia, não só para quem é da academia, mas principalmente para as pessoas que não conhecem esse meio e que podem entender melhor como funciona e começar a utilizar, se beneficiar desses resultados. Então, eu queria te parabenizar por essa iniciativa, que é apoiada pela universidade, claramente, mas que é uma forma também da gente popularizar a ciência, né? E acho que isso é assim que a gente cresce, né? Que o ser humano cresce, o país vai crescendo, né? A partir dessa popularização. A gente precisa popularizar, divulgar, ampliar o que a gente sabe, o nosso conhecimento, os benefícios da pesquisa para outras pessoas, para que todos possam aproveitar, e não só quem tem acesso, né, ao PubMed, às bases de dados, né? Eu acho que isso é importantíssimo, tá bom? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.